Então, vamos dar continuidade aqui no que a gente estava falando, e para a gente poder evoluir em termodinâmica, a gente precisa falar de duas coisas: calor e trabalho. Especificamente, trabalho de um gás, certo? Primeiro, vamos definir o conceito de calor. Calor é uma energia térmica em trânsito. Só que tem um detalhe: ela é uma energia térmica em trânsito que ela ocorre de um corpo que possui uma temperatura maior em relação a um outro corpo, ou seja, calor ocorre de uma fonte quente para uma fonte fria. Essa ocorrência, essa transferência, melhor dizendo, de calor, ela ocorre de maneira natural, ou seja, é sempre da fonte quente para a fonte fria, de maneira espontânea. Se eu quiser fazer o contrário, eu tenho que injetar energia nesse sistema, que é justamente o que a máquina frigorífica, que a gente vai estudar, ou a geladeira, no caso, né, é o que ela faz. Ela injeta energia nesse sistema para fazer o inverso, né, para fazer com que o calor saia da fonte fria para a fonte quente. Mas naturalmente o processo espontâneo é sempre da fonte que tem a maior temperatura para a fonte que tem a menor temperatura, sempre assim. Outra coisa muito importante, principalmente para o nosso estudo, para a procedência do nosso estudo, é o quê? Nem sempre que eu fornecer calor para esse gás, eu vou variar a temperatura dele. E isso fica claro, um pouco mais claro, quando a gente começa a fazer exemplos. Então, imagine que eu tenho um balão. Imagine que eu tenho um balão e dentro desse balão eu tenho gás. Esse balão está a 30 graus, perfeito? E eu vou fornecer energia para esse calor, para esse balão. Ou seja, eu vou fornecer calor para ele. Vou fornecer energia, vou estar injetando energia dentro dele. O que que vai acontecer? O gás que está ali dentro vai usar essa energia para se agitar, para elevar sua temperatura, para variar sua energia interna, no caso, né? Ou para realizar trabalho. Nesse caso, eu vou propor para você a seguinte condição: eu vou fornecer energia novamente para esse sistema, então vou continuar fornecendo energia para esse sistema com a condição de que esse gás não pode mudar sua temperatura. Ou seja, a temperatura inicial de 30 graus, ela tem que se fixar aqui, ela tem que continuar sendo 30 graus. O que que vai acontecer? Eu vou continuar injetando energia dentro dele. Você concorda comigo? Eu vou continuar colocando energia dentro desse sistema. Só que se eu só injetasse a energia dentro desse sistema, a temperatura dele iria variar. Iria de 30 graus para 45, para 50 graus. Porque eu vou estar fornecendo energia. Fornecendo energia, eu supostamente estaria aumentando a energia interna dele, aumentando a vibração, movimentos de rotação, movimentos de translação, que são a energia, que é a energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento dessas partículas, logo a energia relacionada à temperatura. Ou seja, fornecendo calor, eu estaria aumentando a energia interna desse gás, eu estaria aumentando a temperatura. Só que eu tenho uma condição de que eu não posso mais variar a temperatura. Agora você tem que lembrar, fazer a ponte associativa de que eu tenho, no estudo dos gases, três variáveis: pressão, volume e temperatura. E elas justamente se relacionam com aquela fórmula, que é a equação geral, a equação de Clapeyron, que é o produto do volume com a pressão, nRT. Essas três variáveis, elas se relacionam nessa fórmula. Ou seja, pressão e volume são fatores inversamente proporcionais e pressão é diretamente proporcional à temperatura e volume é diretamente proporcional à temperatura. Como é que eu vou fazer? Eu quero permanecer fixa a temperatura, então eu vou fixar. Essa temperatura ela não vai variar, ela não pode variar. Ou seja,
eu vou ter que alterar o volume disso daqui. Automaticamente, eu subo de volume e diminuo a pressão, que é o natural no caso, né? Então, eu vou fornecer energia para esse meu sistema e isso aqui vai fazer exatamente esse movimento. Eu tinha o estado inicial, do meu gás, percebe que eu tenho o estado inicial dele. Agora eu vou pegar, vou fornecer mais energia, só que não pode mudar a temperatura. Então, vou fornecer energia, vou fornecer. Ele vai fazer isso aqui, ele vai expandir. Essa é a única forma de não variar a temperatura, de fornecer o calor e não variar a temperatura. Outra ideia que eu vou trabalhar com vocês, agora já com a ideia de calor solidificado, nós vamos trabalhar com o conceito de trabalho de um gás. Como é que é o trabalho de um gás? Imagine agora que eu tenho um êmbolo, um sistema fechado, que tem uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. E eu vou submeter esse gás a um fator que vai elevar a quantidade de energia interna dele, ou seja, eu vou fornecer calor para ele. Então você concorda comigo que ele vai a uma pressão final, um volume e uma temperatura, ou seja, eu tenho a variação dessas três grandezas. Então eu estou afirmando para você que vai variar a minha pressão, vai variar o meu volume, vai variar a minha temperatura com a inserção desse calor no meu sistema. Como é que isso vai funcionar? O que é o trabalho desse gás? É a capacidade desse calor fornecido, ou melhor, desse sistema que está recebendo calor, utilizar esse calor para realizar algum esforço. Isso é bem simplificado para você entender, para realizar algum esforço, por isso que é o nome trabalho. Você dá uma utilidade para esse calor. Então imagine que eu tenho o seguinte, eu tenho um volume inicial, vamos entender esse sistema. Eu tenho esse volume inicial, eu tenho essa área inicial e eu tenho esse gás inicial. Esse gás, o que que ele está fazendo? Ele está exercendo pressão nas minhas paredes, ok? No momento que eu forneço energia para ele, energia térmica, energia na forma de calor, o que que vai acontecer? Ele vai variar a energia interna dele. Ele vai mudar de temperatura. Quando ele mudar de temperatura, ele vai aumentar, né? No caso, se eu estou fornecendo calor, ele vai mudar para mais a sua temperatura. Então, nesse caso, quando isso acontecer, a pressão ela com certeza vai aumentar, porque PV é igual a nRT. Se eu forneço calor e eu sei que a energia interna desse gás está variando para mais, está aumentando, eu sei que a energia interna está relacionada com a minha temperatura, então eu estou aumentando a temperatura porque eu estou fornecendo calor. Nesse sentido, eu sei que a minha pressão vai aumentar. E se a minha pressão aumentar, ela vai exercer uma força aqui. Ao mesmo tempo que a pressão aumenta, o meu volume vai tecnicamente teria que diminuir, correto? Só que agora tem um detalhe, né? Esse êmbolo vai começar a expandir, porque está aumentando de pressão. Quando ele começar a expandir, automaticamente a minha pressão vai diminuir. Isso a gente ainda não estudou e eu vou explicar melhor em um outro momento. Mas pensa assim, eu tenho uma distância inicial aqui, que é a altura do êmbolo. Com a adição de calor, esse êmbolo se deslocou, pelo que a gente viu da ideia de pressão, temperatura e volume. Aqui eu tenho uma distância inicial, aqui eu tenho uma distância final. Lá da dinâmica, a pressão, ela é a força sobre a área. Ela é a razão entre a força e a área. Ou seja, se eu pego a força e eu isolar, eu tenho que força vai ser pressão vezes a área, o produto entre pressão e área.
Ok? Ok. Outra coisa muito importante da gente entender aqui, essa fórmula aqui, claro, ela abrange todas as áreas da física, né? As áreas ali da física. E a fórmula que veio lá da dinâmica também é a fórmula do trabalho, que a gente aqui vai representar pela letra W. A fórmula do trabalho é o produto entre força por um deslocamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir essa força aqui. Por quê? Por que que eu vou substituir essa força aqui? Porque a força relacionada a um gás é a pressão. Então, a única fórmula de força que relaciona a pressão e a área é essa aqui. Então, pressão vezes área vezes deslocamento. Agora perceba uma coisa. Eu tenho deslocamento final e eu tenho um deslocamento inicial. Isso significa que eu tive o quê? Eu tive uma variação de deslocamento. Então, no lugar desse deslocamento, eu vou colocar uma variação desse deslocamento. O meu trabalho vai ser o quê? Pressão vezes. Quando eu pego uma área, vamos imaginar essa situação aqui. Quando eu pego uma área que tem uma distância inicial da sua origem e eu simplesmente movimento essa área, eu estou gerando, na verdade, o volume. Isso você tem que ter em mente. Você tem que imaginar essa situação. Essa área aqui, vezes essa distância, ela gera um volume. Sempre que eu pego uma área e eu multiplico por uma distância, eu tenho um volume. É só associá-la da matemática novamente. Como é que eu calculo a área de um cilindro? A área de um cilindro, basta eu pegar a área da base e eu multiplicar pela altura desse cilindro. Como é que é? Não é πr ao quadrado? É a área da base. Se eu quero volume, basta que eu multiplique pela altura, porque eu vou estar meio que englobando isso aqui, fazendo isso aqui, ó, pegando esses infinitos pedaços dessa área ao longo de todo o meu cilindro. Aqui é a mesma coisa, como se eu estivesse pegando infinitos pedacinhos dessa área espalhados por toda essa distância. Aqui a ideia vai ser a mesma coisa. Então, sempre que eu tiver área vezes deslocamento, eu tenho uma variação do volume. Então, o trabalho, só recapitulando, o trabalho é a ação mecânica, é a utilidade da energia. É a utilidade. Daria para gente dizer que é a utilidade prática do calor. Daria para a gente pensar assim: eu forneço calor e com esse calor eu vou usar para movimentar alguma coisa para alterar esse sistema. Então, essa é a fórmula e essa é a fórmula da pressão. Essas são as noções básicas, noções talvez introdutórias sobre calor e trabalho.